Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril. Estamos no ar ao vivo. Vamos convidando aí a todos os nossos parceiros, nossos companheiros. Podemos? Hoje é o nosso primeiro programa on-live e daqui para frente a gente vai ter muitas entrevistas, muitas participações para trazer um pouco mais de aconchego, um pouco mais de informação e um pouco mais de amor para todo mundo que está em casa. Eu escolhi esse horário das 14h30 porque eu acho que é um horário em que a gente tá mais propício a coisas boas, a querer fazer coisas boas, né? E hoje a gente vai ter uma entrevistada muito legal que, além de ser uma profissional, uma palestrante, escritora, né? Ela é uma super mulher, ela tem um empoderamento que é muito forte, com certeza vai trazer muitas questões e muitas respostas para aquilo que a gente traz no dia a dia. Eu vou estar convidando a Meire Camia para estar participando aqui com a gente ao vivo. Se vocês quiserem mandar as suas perguntas, vocês podem ir mandando, a gente vai estar respondendo. Então eu vou estar convidando aqui a Meire. Vamos lá, aguardando aqui a Meire. A gente tenta, né, trazer tudo lá. Olá! Oi, pessoal! Oi, Analice! Tudo Que bom, Meire? Boa maravilha! tarde, Boa seja bem-vindo. tarde! Obrigada! Oi, Essa mulher gente! linda, né? Essa mulher Vamos linda, sempre chegando! positiva, sempre para frente, né? É um prazer Obrigada! receber você aqui no nosso primeiro programa, né, do Ai, On uma Live. alegria! Ai, É, é uma a honra estar partir aqui com desta, você. a partir desta segunda-feira, a gente vai ter várias entrevistas. A gente escolheu segunda e quinta-feira para não ficar muito sobrecarregado também para as pessoas Sim, que estão em casa, né? Porque a gente tem visto, né, e acompanhado tudo que as pessoas têm passado, e eu acho que ter trazido você hoje no primeiro programa nosso fortalece, né, e sim. isso de estar motivando as pessoas, né, de trazer algumas respostas que a gente precisa e que muitas vezes, por estar passando por essa situação da pandemia, do coronavírus mundialmente, a gente acaba com tanta informação e, ao mesmo tempo, sem nenhuma resposta. Verdade, verdade. Você sabe que essa situação aqui, ela nos ensina demais. Então, nós temos uma lição, não só uma lição espiritual, emocional, de maturidade Uhum. emocional, porque é justamente nos momentos de crise em que nós somos postos à prova. Então, é ali que Sim. você vai ver a sua resiliência, o quanto você aguenta, o quanto você suporta de pressão. No caso, olha quantas pressões nós estamos tendo, né, sofrendo. É a pressão financeira, é a pressão da saúde, é a vida e a morte, e você começa a se questionar. Você tem vários questionamentos, tipo, é castigo, o que vai ser aquelas incertezas, será que vai dar certo, será que nós vamos falir todos, né? Então você tem uma série de questionamentos, e isso traz de dentro de nós, naquelas profundezas do inconsciente, todos os grandes medos que a gente enfiou tudo lá debaixo do tapete, ele sai tudo Sim. agora, os nossos, Uhum. e acaba dando até síndrome do pânico, porque muitas pessoas começaram a ter ataques de pânico e começaram a ter Uhum. sensações físicas do corona. E começaram a ir para o hospital por questões psicológicas e não porque realmente Uhum. estavam com algum quadro. Então, a quarentena, ela tem períodos que você tem o primeiro baque, depois você tem essa crise de ansiedade e o corpo começa a cansar, porque você está jogando cortisol o tempo todo. Cortisol, gente, hormônio do estresse. E aí você vai jogando aquilo, teu corpo vai sucumbindo, Uhum. e esse período que a gente entra agora, Annelise, é um período em que as pessoas começam a já se cansar. Então, Uhum. começa a entrar no tédio.
E esse tédio ele é muito perigoso porque nesse momento, se a gente perder as esperanças, é muito complicado, porque aí a gente vai só degringolando, você entendeu? Então é Sim. importante nesse momento a gente descobrir a força interna que todo ser humano carrega dentro de si. Então você não pode deixar apagar essa luz. Né? Então essa coisa de você de trazer isso para fora, né? Então como Aham. eu sou teóloga, então eu uso alguns termos hoje que antes eu não usava, sabe? Por exemplo, a maioria das pessoas que assistem são cristãos, né? Porque a maioria aqui no Sim. Brasil é cristão. Então eles chamam de Espírito Santo. Essa luz, essa energia que vem, você não sabe de onde, né? Que te Uhum. puxa quando você está lá embaixo do poço, mas alguma coisa faz, vamos para frente. Isso é também a motivação. Então, a Aham. motivação, ela deixa a pessoa inspirada. A palavra inspiração Uhum. vem do grego e significa sopro de vida. É aquela coisa que você põe um ar para dentro, você sente a vida nas suas Uhum. veias, nas suas artérias, e aquilo te renova e te dá força para ir adiante, para lutar, né? Então, eu acho que esse é um momento muito especial que toda a nossa sociedade aqui está passando. Então, é um momento ou você degringola de vez, ou você toma uma atitude diferente e positiva nessa vida, né? Uhum. E você acha que assim, que nem as pessoas que estão acompanhando a gente aqui na live, é, como conectar com essa motivação, né? Porque às vezes a gente parece que precisa entrar realmente no fundo do poço para conseguir uma resposta, né? Porque dizem que a gente precisa muitas vezes ir ao limite do âmago, Sim. né? Para Aham. que venha a luz, né? A gente fala Isso, disso porque que vem a resposta, né? é Então, assim, verdade. isso tudo que a gente está passando, você acha que as pessoas em casa, elas têm que começar a olhar por esse lado positivo, tudo isso? Ela tem a ver com a nossa missão de vida. Então, a gente acha que ficar angustiado, ficar triste é ruim, e não é. Na verdade, a tristeza, a gente tem que honrar, gente, os nossos medos. O que é honrar? É reconhecer e respeitar. Se eu finjo que Uhum, não existe, por exemplo, se eu fico achando que eu sou o máximo, que é aquela autoconfiança falsa, sabe? Que eu aham, mostro para todo mundo que eu estou bem, mas no fundo estou lá morrendo de medo. Isso é muito ruim, porque é uma hipocrisia. E toda hipocrisia, ela vai trazer um desajuste entre aquilo que eu uhum, penso, aquilo que eu sim, sinto, o que eu falo e o que eu efetivamente faço. Então, você não vai ter um aham, alinhamento. Então, autoconfiança é coerência. Então, é você aceitar que está com medo. Sim, eu tenho medo de uhum, morrer. Sim, eu tenho medo de pegar o vírus. Né? Porque quando você honra, reconhece isso, você começa a tomar atitudes que estão condizentes com a sua escolha. Né? E você começa a lidar melhor com aquilo. E isso te fortalece. No caso da tristeza, ela e a angústia que vai acontecer nesse momento, ela vai trazer para você um momento de. O que faz a tristeza? É uma falta de energia. Você se recolhe na tristeza, quando a gente perde alguém uhum, muito importante, a gente fica lá moadinho no quarto, né? Porque a gente precisa olhar para isso, a gente perde um pouquinho daquela energia para fazer questionamentos do tipo, qual é o meu papel aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual a diferença que a minha existência faz nesse mundo? Para quem eu sou uhum, importante? Qual é o sim, legado que eu quero deixar? E aí você começa a entrar em contato com os seus talentos reais, genuínos. E isso tem a ver com a missão uhum, de vida. Por exemplo, se a gente pegar uma macieira, a macieira, qual é o auge da macieira? É da maçã. Então ela conseguiu florescer e entregar para o mundo aquilo que a diferencia do mundo e aquilo que ela faz de melhor, é a maçã, tá certo? Nós todos somos como essas árvores, cada uma diferente, cada uma com seu talento, e a gente precisa deixar florescer. Às vezes a gente precisa, a semente contém dentro dela o potencial de uma árvore. Para que eu deixe florescer meu talento, eu preciso quebrar a casca da semente, eu preciso morrer como semente. Ou seja, às vezes eu preciso morrer das minhas inseguranças, nas escolhas erradas que eu fiz na vida. Muita gente, Annalise, para se sentir um pouco mais seguro na vida, ela arruma um emprego ruim
e ela Uhum. achando que ela precisa do salário para viver. E aí ela Sim. passa a vida, muitos anos, vivendo uma vida ruim, porque ela tem medo de assumir aquilo que ela é, aquele trabalho que ela gostaria, fica aquela coisa ruim dentro dela. Então ela não aflora com aquilo. Então nesse momento Uhum. em que às vezes você perde coisas, você perde o seu status, você perde o seu emprego, você perde muitas coisas, é um momento de muita perda. Mas as perdas, elas só acontecem na nossa vida para a gente enxergar o nosso real valor. Ou seja, perdeu o carro, você olha para você e fala, Uhum. cara, estou vivo ainda. Perdeu o emprego, você fala, cara, eu não morri também ainda. Quer dizer, Sim. eu não era o meu emprego, eu não era aquele carro, eu não era aquele restaurante. Então, o que eu sou? Então, você começa a entrar em contato com aquilo que você é. Então, a gente vai percebendo assim, que, por exemplo, uma vela, ela, quando você acende a vela, qual que é a missão de uma vela? É dar luz. Então, quando você Uhum. acende a vela, ela dá luz, ela fica feliz, mas ao mesmo tempo que ela dá luz, ela vai queimando. E Lindo. ao queimar, ela vai morrendo. Mas ela Uhum. morre cumprindo sua missão de vida. Nós também nascemos e vamos morrer. E nesse período, como é que nós estamos fazendo as nossas escolhas? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Então, Uhum. essa reflexão que é trazida agora, ela não é ruim. Então, ela vai fazer com que você traga para fora aquele teu potencial. Às vezes, como você falou, às vezes a gente tem que ir lá no fundinho, né, do poço, para ver que a partir lá embaixo não tem mais nada. Né? E aí o único caminho que nos resta é ou sentar e chorar no fundo do poço, ou Isso. levantar a cabeça e seguir em frente. E quando a gente Uhum. faz isso, nós vamos descobrir que dentro de nós todos nós somos mágicos. E eu falo que a motivação, então para quem não sabe aí, eu também sou ilusionista, né? Também sou É mágica. isso que eu ia falar E agora. Eu ia falar assim, ó, porque tem muita gente entrando aqui na live e eu tenho certeza que o pessoal não está entendendo, né? Porque é a primeira live entrevistada que eu tenho feito. Então, assim, a Meire, ela é, além de ser psicóloga, além de ser teóloga, escritora, né? Ela também é sim, ilusionista. Então, assim, daqui a pouquinho ela vai estar fazendo uma mágica para gente. Porque, Meire, isso, a vida é isso, né? A gente precisa muitas vezes de um limão transformar em uma limonada, né? Muitas isso. pessoas. E o engraçado é que, assim, essa pandemia, ela veio para colocarmos todos no mesmo lugar. Claro, eu tô achando, o pessoal vai me matar, mas assim, eu achei bem democrático, né, o vírus, porque, veja, ele vai pegar em qualquer pessoa. Pode ser negro, pode ser japonês, pode ser louro, pode ser qualquer gente, qualquer tipo de gente, qualquer classe social. Sim. É democrático o negócio. E é o seguinte, por mais que a gente fique se escondendo atrás de uma porta na nossa casa, achando que se eu lavar a mão 3 milhões de vezes, eu estou livre do vírus, isso é uma ilusão. Então, o que, que esse Uhum. vírus também está ensinando para a gente? Que a gente, a gente tem uma mania, uma soberba, um orgulho, né? E nesse nosso orgulho, nesse nosso ego, a gente começa a competir com Deus. Como que a gente É. faz? A gente acha que a gente tem o poder da vida sobre a morte e sobre a morte, tem poder sobre a saúde, sobre a doença. Cara, isso não está na nossa mão. Isso está na mão de Deus. Sobre o Eu posso outro. me alimentar bem, Né? né? Eu posso me alimentar Uhum. bem, dormir bem, fazer ginástica, cuidar de tudo para não ficar doente. E às vezes a pessoa tem um câncer, não é verdade? Ela pode ter alguma Uhum. coisa, mesmo se cuidando, mesmo se cuidando. Aí o príncipe de Verdade. Gales, ele vive num palácio, todo protegido. Ele não pegou o penga do corona? Você entende? É. A doença e a saúde não estão na nossa mão. Mas nós temos uma responsabilidade que é cuidar do corpo. Nós temos uma responsabilidade que é para não ficar se expondo e não ficar passando vírus para o outro, porque a gente também tem uma responsabilidade, mas essa responsabilidade ela tem também um limite. Então, muita gente agora, Annelise, eu tô falando isso, Annelise, porque muita gente está desenvolvendo toque. Toque é um transtorno Uhum. obsessivo compulsivo, que a pessoa fica Uhum. lavando a mão, se lavando o tempo todo, fica naquele ritual de limpeza, uma loucura, porque isso disparou um transtorno de ansiedade. A ansiedade é disparada pelo medo. Sim. Então aí a pessoa Só que começa a assim, desenvolver um Meire, transtorno não mental adianta, por não, conta. não adianta, não adianta a pessoa ficar também ter esse toque, lavar a mão o tempo inteiro, cuidar o tempo inteiro de um monte de coisa e não cuidar da mente.
Isso, porque adoece não do corona, mas adoece Mas pelo de medo do outra corona. forma. Uhum, Isso, você entendeu? E, sim. e não canaliza essa energia para o lado criativo. Quando a gente não. Olha, Analice, nós seres humanos somos naturalmente criativos. Então, as Sim. pessoas que têm uma psicologia saudável, ela está com certeza produzindo como você está nesse momento, Uhum, porque não aguenta uhum, ficar parado em casa. Isso não é da sim. nossa A natureza. gente, a gente Então, assim, precisa produzir, né, para isso. botar para fora essa energia, né? Isso, porque essa é a Uhum, energia da vida. Então eu falo assim, ó, o que é a motivação? A motivação é a energia que faz com que você execute ações, mesmo quando a situação é limitadora. Então eu falo assim, ó, todos nós uhum. somos mágicos. Todos nós temos uma varinha mágica. A varinha Olha, mágica, eu o tenho que uma é? O varinha nosso talento. mágica mesmo. É o nosso talento. E o que a gente faz? Sim. A gente tem uma ideia criativa, pega aquela ideia, pensa nela, projeta, ao invés de ficar assistindo televisão, essas notícias ruins, eu canalizo essa ideia para uma coisa positiva, para algo que vai ser útil para outras pessoas. E isso me motiva, porque o maior remédio é você fazer bem para o outro. Quando a gente faz É. um bem para outra pessoa, a gente tem saúde, aumenta a nossa imunidade, olha só, aumenta as Uhum, nossas é defesas. verdade. E a Uhum, motivação é a energia que traz do pensamento, a gente joga aquela energia todo dia, que é uma energia muito parecida com felicidade, muito sim. parecida com amor, com gratidão. E essa energia é tão mágica que é capaz de transformar aquele sonho em Ah, algo olha! real. Entende? Essa é a Aham. mágica. E todos nós, tem uma outra, depois no finalzinho eu vou fazer outra, hein, gente? Mas todos nós temos essa capacidade de transformar aquelas ideias em algo positivo, em algo real, mesmo Uhum, diante das dificuldades. Então, nesse momento, Annalise, a gente está tendo uma briga com a nossa fé. Né? Nós estamos sendo chamados muito, muito para grande. descobrir onde eu coloquei a minha fé. Ó, vou fazer uma pergunta aí para o pessoal. Pessoal que está assistindo aí. Vocês têm contas de água, de luz, condomínio? Vocês têm essas contas? Acredito que todos tenham. Mas você não duvida que essas contas vão chegar no mês que vem. Acho que ninguém duvida que vai ter conta de água, conta Verdade. de luz. Ninguém duvida disso. Ou seja, você tem fé, porque fé é acreditar sem duvidar. Então você não tem Isso. dúvidas. Todo mundo tem. E ela vai chegar, certo? Veja bem, eu tenho fé nas contas que eu tenho para pagar, mas às vezes eu não tenho fé em mim. Olha, quando eu tenho fé, onde nós depositamos a nossa fé, Annalise? Nas coisas materiais. E quando a vida me joga um desafio desse tamanho aqui, ó, o que eu faço com a minha autoconfiança? De que isso É vai que, passar, ô né? De que Meire, eu vou é que as conseguir pessoas, superar. uhum, é que as pessoas elas só acreditam naquilo que elas veem, né? Elas não acreditam Perfeito. naquilo que elas não veem. Então, assim, e a fé Isso. vem disso, né? De você Uhum. acreditar naquela No que você energia não vê. superior que você não vê. Então, assim, a gente Isso. precisa, e é justamente isso, o papel do vírus também, né, analisando agora, porque a gente não vê ele, né? Isso. Então, Isso. assim, é algo que a Que eu gente não falo vê, para mas a gente você. tem que acreditar que está ali, que ele Por existe. isso que eu falo para você que o vírus, ele, na análise psicológica, ele pega nos nossos medos. Porque como eu não enxergo o vírus, eu começo a criar um fantasma do que seria esse vírus. Isso. Ele pode estar aqui, pode estar Uhum, ali, pode estar ali, mas na verdade eu estou brigando com quem? Com os meus próprios medos, que eu projeto, eu ponho para uhum, fora e começo a achar que aí a pessoa entende paranoia, isso é paranoia. É eu isso. começar a achar que o vírus tem tudo. Tipo assim, Uhum, eu lavei a mão, aí botei a mão não sei aonde. Ih, eu botei a mão não sei aonde, eu não lavei a mão. Aí fica naquela neurose, achando que porque eu encostei uhum. aqui, encostei. Menino, se a gente deixar, a gente fica louco mesmo desse jeito, né? Mas Sim. aí que Não, tá. e a A gente auto... sabe, e a gente sabe que, assim, é comprovado cientificamente, né, que o medo, o sentimento do medo, ele faz com que a nossa imunidade baixe, Com né? Então, certeza, assim, porque o quanto mais cortisol... É assim, ó, coisas a gente ficar colocando na cabeça, pior, né? isso, porque as nossas células, elas só têm duas formas de trabalhar.
Ou ela Uhum. está construindo tecidos, aumentando a sua imunidade, matando Uhum. células desajustadas que a gente produz todos os dias, células anômalas. O tempo todo ela está trabalhando aqui, ó, porque, por exemplo, as células da língua, elas se renovam a cada 14 dias, então a nossa pele está se renovando o tempo todo, o seu fígado, o seu Uhum. coração, está tudo renovando. Ou a célula está fazendo Sim. isso, ou ela está fugindo. Então, quando você Uhum. joga cortisol no sangue, que é o hormônio do medo, você parou com todo o processo de imunológico. Você passou a Uhum. simplesmente a se preparar para fugir ou para lutar. Então, quando a célula está só olhando entre fugir e brigar, ela não está trabalhando o sistema imunológico, só que você também não para com seus pensamentos negativos, fica jogando aquele Uhum. cortisol o tempo todo, a cada dia vai rebaixando mais o sistema imunológico, até, olha, tem alguns estudos que mostram até 70% você consegue rebaixar só psicologicamente com o pensamento negativo que a gente tem. E nós somos, por isso que eu falo que nós somos criadores. A gente é capaz de criar Uhum. saúde e doença através do que a gente pensa, né? E é uma Sim. escolha, porque Uhum. Deus deu escolha para nós. Então, quando Adão e Eva, né, eles comem a o fruto do conhecimento, abre-se para eles um mundo de escolhas entre o bem e o mal. Então, eles começam a entender que existe bem e mal fora e existe mal dentro e bem também dentro de nós. Cabe a Uhum. nós, então, com a nossa consciência, escolher como é que eu quero viver. E Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa viver da forma como nós escolhemos. Olha que Sim. responsabilidade nós temos, e muitas vezes a gente, por passividade, covardia, por insegurança frente à vida, a gente simplesmente senta e não faz absolutamente nada com com o nosso talento para a nossa Você acha vida. que isso, você acha que isso é um pouco do Ixi, agora egoísmo que a travou aqui, gente pera um tem? pouquinho. Peraí que travou. Oi, voltou? Bem, para quem aí tá me ouvindo, tá acompanhando, a gente está com a Meire Câmia, né, que ela é palestrante, psicóloga, teóloga, ilusionista. Olha só, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, a Meire Câmia, é no site www.meire. Ela vai voltar daqui a pouquinho. Eu acho que deu um problema aqui. Já vou agradecer aqui o pessoal que está online, que está acompanhando a gente aqui. Luiz, fazendo uma pergunta, as pessoas querem racionalizar tudo. Às vezes é necessária a contemplação que é inerente à fé. Correto? Correto, Luiz. Luiz lá de Blumenau. Isabel Aldegon, programa Vem Pra Rua aí também acompanhando a gente. Fernando Verdasca, Maria do Carmo. Deixa eu ver aqui, acho que a Meire voltou. Vamos ver, para quem está acompanhando aí, esse é o nosso primeiro live, tá? Que a gente vai trazer aí alguns entrevistados. Travou, Voltou, Meire. A Meire já está de travou. volta. Travou. Oi, gente, Mas apareci novamente. acontece, Eu desapareci e acontece. apareci de novo. Almir, eu estava falando aqui com o pessoal que está acompanhando a gente do Brasil inteiro, tá? A gente tem Que aí gente maravilha! de Santa Catarina, do Paraná, Curitiba, também tem do Rio de Janeiro, Opa! Brasília também, né? Uhul! Na Bahia. Então, assim, Meire, a gente estava falando dessa parte, né, da motivação, né? O que Isso, que as pessoas em casa elas podem fazer, que nem você falou do pensamento, né? Que a gente fica com aquele turbilhão de pensamentos negativos na cabeça. O que que a gente pode isso. fazer quando esse pensamento negativo vem e a gente não consegue fazer com que ele pare? Ele fica ali, né, na É, mente da gente. É normal, isso. na No cabeça de vocês, pensamento na minha catastrófico. também. O que que você indica para as pessoas fazerem nesse momento? Olha, nesse momento, o que a gente tem que entender que quem manda em nossa mente somos nós. Que a Então, mente sou mente, né? eu que sou a responsável por mudar o meu jeito de pensar. Você sabe que tudo é viciante,
Nós viciamos em ser positivos e viciamos em ser negativos. Tem gente que se acostuma tanto com aquele sentimento de desgraça, porque sabe aquela pessoa que tem, mas isso é trazido da baixa autoestima. A pessoa com baixa autoestima, ela tem uma crença dentro dela de que ela não pode ser feliz. Ela não pode ser feliz. Então, sabe aquele personagem da mitologia grega que empurra a pedra lá para cima da montanha e depois ela rola tudo de novo e depois ele vai de novo levando lá para cima da montanha e Sim. rola de novo. Então são pessoas que entram em ciclos de autossabotagem. O pensamento catastrófico e negativo, ele também foi construído por muito tempo. Quando ele toma essa sensação ele se transforma. Acho que a gente está tendo um probleminha aqui, mas vamos ver se a Meire volta. Eu acho que com vocês em casa também tem acontecido bastante isso da internet travar. Olha só, Guxupé, conheço. Vê aqui o pessoal que está acompanhando a gente. Para quem acabou de entrar aí, tá? A gente está com o primeiro programa. Oi, a Meire voltou. Oi. Agora voltei. Mas tá travando demais. Tá, bastante. Que coisa. Mas não vamos é? continuar. Deixa eu ver aqui. Então, o pensamento negativo, quando a gente tem essa sensação de que nós perdemos o controle sobre ele, é porque nós criamos sinapses muito fortes, aquele caminho que a célula, que o pensamento faz, ele já ficou tão automático de tantas vezes que você foi pensando negativo até o ponto que ele se torna automático e dá essa sensação de perda de controle do pensamento. Mas da mesma forma que você criou o pensamento negativo, você pode criar o pensamento positivo. Mas isso requer responsabilidade, é isso que eu chamo de empoderamento. É eu assumir que fui eu que criei e eu sou o criador, e porque eu também sou criador, eu posso criar pensamentos positivos. Só que para criar hábito, eu preciso ter muito esforço no começo, porque é como se a gente entrasse numa mata virgem e a gente fosse desbravar um caminho, e cada vez que você passa naquele caminho, aquele caminho vai ficando cada vez mais fácil de passar, até o ponto que aquilo vira uma estrada. Então, nós vamos ter que cavocar isso dentro das nossas células cerebrais. Então, nós vamos ter que todo dia fazer um esforço mental de levantar de manhã, fazer uma postura. Se você se colocar numa postura assim, ó, ereta, olhar para cima, só de fazer isso, Analice, a gente já produz mais serotonina, sabia? Só de fazer isso no corpo, só. Isso aqui já se lamentando, não adianta, isso, né? Só de eu fazer isso aqui. Isso, quando você abaixa a cabeça, você traz outros tipos de hormônios. Então, assim, quando você levanta a cabeça, olha para cima, você já está jogando uma serotonina. Você quer potencializar isso? Pega a mão assim, ó, e bate aqui no peito. No meio do peito nós temos o osso externo. Atrás do osso externo nós temos o timo. O timo, ele é o responsável por produzir ocitocina. O poder pessoal, a sensação de autoconfiança, ela é aumentada quando a gente tem ocitocina. Quando o gorila vai lutar, ele se põe em pé. Olha como é big animal isso, né? Ele se põe em pé, fecha aqui e bate aqui, ó, o gorila. Já viu isso? O gorila faz isso. O que ele está fazendo? Ele está aumentando a coragem para lutar. Ele está aumentando essa coragem, jogando ocitocina nele. E a gente pode fazer isso também. Então, quando você se sentir durante o dia muito desanimado, levanta, põe o ombro para trás, cabeça para cima, bate no peito e faz uma afirmação positiva. Você afirma, eu sou forte. Faz um elogio para você mesmo. A gente se maltrata muito, Analice. A gente olha para o espelho e a gente se põe para baixo. A gente precisa de ninguém para botar para baixo, que a gente faz isso sozinho. A gente é muito mal com a gente. Hã? A gente se autodestrói, né? A gente se autodestrói o tempo inteiro. A mulherada, né? A gente não as nossas amigas. Isso, as nossas amigas assim, ó, olha no espelho e fala, ai, como eu tô gorda, como eu tô feia, como eu tô flácida.
Poxa, não se dá um elogio, Verdade. fala, ai, como eu tô bonita hoje, ai, olha, pode não estar do jeito que tá, mas tem uma bunda legal, tem uma coisa legal, tem que ter uma coisa legal. Porque se a gente não enxerga em nós algo de bom, como é que a gente quer que a outra pessoa enxergue? Entende? É por isso que os Aham. relacionamentos dão Sim. errado, porque a gente fica querendo que o outro nos dê o que eu não dou para mim, que é o próprio respeito Uhum. e amor próprio. A outra Sim. pessoa, Uhum. quando eu não consigo desenvolver isso em mim, eu acabo com o meu parceiro, com a minha parceira. Por quê? Eu vou ficar querendo sugar dessa pessoa. A pessoa cansa de ficar com a gente, porque a gente se torna cansativo. A gente quer que a pessoa elogie, a gente quer que a pessoa reconheça, a gente quer que a pessoa fique o tempo todo dando para nós aquilo que eu não sou capaz de gerar em mim. Então, porque eu não Sim. tenho amor próprio. Uhum. Então, o segundo mandamento, né, amar ao próximo como a si mesmo, eu não consigo nem cumprir, porque eu não sou É. capaz de me fazer um carinho, eu não sou Uhum. capaz de me abraçar. Quando eu não tenho ninguém para me abraçar, se abraça sozinho. Tem pesquisas que mostram que o autoabraço, ele produz ocitocina igual, como se eu estivesse Uhum. recebendo um abraço de outra pessoa. Então, Analice, essa situação nos mostra também que nós já fomos tão abençoados. Deus já nos deu todos os hormônios necessários para a gente se sentir feliz e a gente não usa. A gente não precisa de droga nenhuma. Eu não preciso que outra pessoa fique me bajulando o dia todo. Eu posso me dar Uhum. esse carinho. Eu posso me olhar no espelho com respeito e ser assim e me empoderar daquilo que eu sou boa. Né? Tem gente que faz Uhum. bolo bem e não aceita elogio. Às Sim. vezes a gente fala assim, ai, como você cozinha bem. Aí a pessoa fala, ai, que nada, cozinho nada não. Assume Não, que cozinha cozinha sim, bem, né? né? E fala, A gente tem que ser obrigada. mais positivo, né? Porque eu acho É, que esse vírus também, né, que pegou a sociedade desse jeito, é para mostrar para a gente realmente que a gente pode, né? Que a gente, isso, ao mesmo tempo que a gente pode se destruir, a gente pode se isso. curar, Claro. né? E você Dentro sabe disso que é tudo. importantíssimo a gente aprender a receber elogios? Por exemplo, né, Ana? Muitas pessoas não sabem receber elogio. Então eu falo assim, nossa, que roupa bonita. Aí a pessoa fala assim, ai, paguei baratinho. Quer dizer, já bota para baixo aquilo que foi Verdade. elogiado, né? Aí fala assim, ai, como você tá bonita hoje. Ai, não sei, deve ser, sabe? É como se ela não se sentisse bem ao receber o elogio. Por que que é importante a Uhum. gente aprender a receber elogio? Porque você aprende a agradecer. A Verdade. gratidão é o sentimento base de todos os sentimentos positivos. Uhum. Felicidade, motivação, amor, tudo de bom, ele vem da base da gratidão. Por que que gratidão é importante a gente entender? Quando você agradece, significa que a tua mente reconhece que você já tem. Então, o foco dela é no que você tem e não na falta. Quando a gente Uhum. não recebe o elogio, a nossa mente ela foca sempre na falta. Então eu estou Uhum. sempre me comparando com a outra pessoa, vendo o que falta em mim e que a outra tem. É como se fosse uma macieira. Por exemplo, o meu Uhum. talento é ser macieira. E eu olho a laranjeira e falo, nossa, aquela laranjeira dá umas laranjas bonitas, eu queria tanto dar laranja. E não olho a boniteza e a riqueza da minha macieira. Então, assim, a gente fica numa sociedade de inveja, em que o outro é sempre melhor do que eu, e eu sou sempre mais pobre, mais feia, mais burra, mais gorda, sabe assim? É muito ruim isso. Então, Uhum. por isso que eu falo que às vezes a pessoa, a gente só tem duas formas de aprender, ou pelo amor ou pela dor, e às vezes a pessoa só aprende pela dor, infelizmente é essa a nossa realidade hoje. Nós estamos aprendendo da pior forma possível a sermos mais cooperativos, mais Uhum. solidários, a sermos menos egoístas, a se amar, entendeu? Porque foi nos tirado tudo. Foi nos tirado Uhum. a nossa liberdade, nós estamos perdendo os bens materiais, está tirando tudo à nossa volta, onde nós depositamos a confiança. Para forçar Uhum. o quê? Para forçar você a olhar para dentro. É só para isso que a gente está passando por tudo isso. E quem vai refazer tudo isso somos cada um de nós, cada um com a sua autorresponsabilidade, cada um Verdade. arregaça a manga, ó, e bora para lutar.
entendeu? Sem medo, sem se Uhum, acovardar, sem ficar "Ai, com medinho, entendeu? uhum, Não. A gente nasceu nessa vida, essa vida é valiosa. A gente não tem que ficar se escondendo, se apequenando, entende? Então, assim, é, uhum, essa é a lição. É a gente olhar para o desafio e falar, eu encaro, porque eu não tenho mais nada a perder. é, Entende? Então, talvez, uhum, porque a gente só aprende desse jeito, pela dor, é que a gente às vezes fica achando que isso aqui é castigo, sabe? uhum. Porque Deus permite, né? Ô Meire, mas eu vou botar o meu olhar, né, disso, né, que eu também venho num processo de autoconhecimento há muito tempo, e por mais que você muitas vezes aprenda pelo amor, você acha que não é o suficiente, que você teria que Sim. apanhar, não é? Você sabe que essa Porque coisa o da cérebro da gente ele já está tão acostumado condicionado. só no sofrer condicionado, né? O inconsciente da gente que tem que ser daquela forma, e eu acho que as Isso, pessoas que estão em casa também estão vendo isso, é que a gente tem que ver que isso não é um castigo, né? Que a gente tem que olhar para perfeito. isso, tudo que está acontecendo com amor e com gratidão, Isso. como você falou agora, e olhar principalmente o que eu preciso aprender nesse momento com isso. É verdade. Você sabe que essa coisa aí de estar viciado na dor, você sabe que os cientistas, quando eles estavam descobrindo a área da felicidade e tudo mais, eles perceberam que tem gente que sente prazer na dor, Uhum, na dor psicológica, inclusive. Mas isso sim, também tem um quê religioso, viu? Isso também tem um quê religioso, que uhum, o cristianismo ele tem muito essa coisa da culpa. Então, assim, é como se uhum, você, quanto mais sofresse, mais expurgo você, mais limpo você ficaria. É uhum, uma crença, mas isso não é entendi. real. Não é real. Uhum, Porque quem estuda mesmo lá a Bíblia, eu falo de Bíblia assim tal, mas eu não tenho nenhuma religião. Minha mãe era budista uhum, tal, e eu fui acabar estudando teologia para entender realmente um pouco mais. Mas não sou praticante de nenhuma religião. Então eu falo com muita tranquilidade de qualquer uma, com muito respeito, porque eu acho que todas elas ensinam coisa boa. Mas então, veja, Deus fala, né? O Jesus vem e fala assim que a gente está falando com a Meire Câmia, uma grande amiga nossa aí, tá? Psicóloga, teóloga. A gente teve um probleminha aqui no Instagram. Vamos ver se ela volta aí para conversar com a gente. Quero agradecer aí o Luiz Zimmermann, lá de Blumenau, que está fazendo a parte dele, né, tão evoluído espiritualmente. Luiz, obrigado por estar acompanhando a gente aí. É, Outro Alain aqui, Maria de Lourdes Lucena, um oi para você também. Barretinho, um grande abraço, querido. Para quem está acompanhando aí, hoje é o nosso primeiro programa de entrevistas, tá? Se chama On Live. Vai ser toda segunda-feira e quinta-feira. Eu vou estar trazendo alguém muito especial aí para entrevistar. Eu acho que a Meire já voltou. Não, ainda não voltou. Cibele, obrigada aí por estar acompanhando a gente. A gente também tem pouco tempo agora, né? Já está quase já acabando aqui a nossa entrevista. Será que a Meire consegue entrar mais uma vez? Para quem quiser acompanhar mais um pouco do trabalho da Meire, o site dela é www.meiricamia.com. Ela também tem o canal dela no YouTube, onde ela dá dicas maravilhosas. Tá, a Meire voltou aqui. Vamos ver se a Meire está online aqui com a gente. Gente, eu queria agradecer muito, está sendo muito especial, Meire. A gente tem gente aí do Brasil inteiro, de Minas Gerais. É tão gostoso saber que que as pessoas, legal. assim, elas estão vendo e elas sabem que eu vou fazer de tudo para fazer assim, trazer pessoas mesmo que possam agregar nesse momento, né? Trazer esperança para a gente num momento tão Sim, difícil, né? Porque a gente, isso. a gente sabe tudo o que está acontecendo de uma forma muito ampla, né, por estar acontecendo no mundo inteiro ao mesmo tempo, mas no fundo ninguém sabe realmente
até onde isso vai chegar. Então, a gente precisa ter fé, ter esperança, Isso, né? sim. Principalmente também, a gente está vivendo com os familiares 24 horas por dia, né? Então, assim, até isso eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra entrevista com você, porque Sim. eu queria estar falando mais sobre os relacionamentos, né? Como lidar com o outro dentro de casa, que a gente tem que deixar o espaço dele também, né, Meire? E ter o nosso Claro. espaço. Mas como é que se faz isso? Essa pergunta eu vou ter que fazer, Meire. Muitas pessoas moram em cômodos pequenos, né? Sim, Não tem um sim. quintal onde a pessoa possa sair um pouco no quintal. E são assim, famílias com mais de 5 pessoas. Eu tenho muitos conhecidos Isso. que estão em Uhum. quarentena. O que que essas pessoas fazem para manter o equilíbrio nesse momento? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, que a reclusão não é natural do ser humano. A reclusão deixa a gente agitado. Por quê? É como um leão na jaula. Nós estamos como leões na jaula. O ser humano gosta de sair. Então, quando você. Olha só, Ana. Quando uma pessoa comete um crime, o que nós fazemos com ela? Prendemos ela na jaulinha. É É, como se fosse o castigo, né? E nós estamos nessa situação agora. E aí, nós somos obrigados a conviver com pessoas que são da nossa família, mas não é porque é da nossa família que a gente gosta. Então, sim. muitas vezes, a gente vai ter que se ver com algumas verdades que às vezes a gente não queria ver. Por isso que eu falo que nessas horas são momentos de muito aprendizado e às vezes o aprendizado ele é doloroso. Então, assim, às vezes eu Aham. sou obrigada a reconhecer que meu casamento já foi mesmo. Né? Você sabe que aumentou o número de agressões contra a mulher nesse período da quarentena. Por quê? Uhum. Porque a pessoa, olha só, né? A pessoa, quando ela está com muito medo, que é essa situação que a gente gera agora, de muita incerteza, na mesma área que vem o medo, toda vez que a pessoa tem medo, ela tem raiva. Ela vai ficar mais irritada. Uhum. Quando ela fica mais Isso. irritada, ela gerou uma energia, ela tem que colocar para fora. E normalmente ela vai buscar um Uhum. bode expiatório. Ela vai pegar alguém da família, ou a mulher, ou o filho e tal, e vai jogar agressão, ou verbal, ou agressão física. Tá? Sim. Então, a pessoa tem que entender que é um momento de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a gente entender que isso está acontecendo conosco e que eu posso ser o manutentor, é isso? Do ciclo Uhum. de discórdias dentro da minha casa, ou eu posso Uhum. ser, nesse momento, um exemplo de como eu posso ter equilíbrio emocional para passar por isso e entender a lição. Essa capacidade de reflexão, ela vai trazer de dentro da gente as grandes virtudes, que é paciência, compreensão, é a empatia, sabe? É a gente entender a tolerar a outra pessoa, porque o amor significa tolerar que a outra pessoa é diferente de mim, pensa às vezes muito diferente, mas isso não significa que a minha opinião seja melhor ou pior que a outra pessoa. Isso requer uma Uhum. grandeza de espírito muito grande, que muitas pessoas, infelizmente, não vão ter. Né? Então, assim, isso tem a ver com, assim, com o nosso desenvolvimento moral. São pessoas Uhum. que têm essa elevação moral um pouquinho maior, elas têm a responsabilidade de ensinar às outras pessoas que existe um outro caminho que não seja se degladiando, discutindo, porque quando você revida com um soco, né, se você levou um soco, você leva outro soco, aí outro quer dar 2 socos, outro quer dar 3 socos, aí vem outro que dá uma facada, aí depois a facada não dá, o cara vem com a arma. É assim, o ciclo da vingança Aham. é um ciclo muito destrutivo e ela não acaba. E é um ciclo burro, onde você só tem autodestruição. Então, olha que outro ensinamento a gente pode ter nesse momento, tá? Então, assim, é aquela coisa, né, que normalmente pessoas que têm pouca inteligência emocional, elas tendem a sempre jogar a culpa no outro porque ela gosta do papel da vítima. A vítima, ela é muito confortável, porque a Uhum. culpa é sempre do outro. Então, mesmo o Uhum. nervosinho que bate, sabe o que os caras que Uhum. batem falam? Eles falam, a culpa Uhum. foi dela que me deixou nervoso. Ué, o nervoso é dele. Ele que não tem capacidade de fazer gestão da própria raiva e agride outras pessoas e fala que a culpa é do Uhum. outro. Olha que nível Uhum. moral tem um agressor.
Entende? Então, assim, isso requer realmente de cada pessoa a Uhum. vontade de querer ser um ser humano melhor. Porque, Ana, Claro. todos nós somos animal e nós temos um potencial para sermos mais parecidos com o divino. Uhum. Todos nós queremos ser pessoas melhores. Ninguém quer morrer sendo pior do que nasceu. A gente quer Chegou o morrer, momento, né, Miriam? Chegou o isso. grande momento, né? A gente quer morrer sabendo que a gente viveu uma vida que valeu a pena. E vida que valeu Uhum. a pena foi a vida que você deixou uma marca positiva, que as pessoas vão lembrar com saudade de você e não dizer graças a Deus morreu menos um. Entende? É Uhum. isso que a gente quer. No fundo, a gente quer Sim. ser querido, quer ser bem Uhum. lembrado. Só que isso depende dos seus atos, do que você construiu na vida, né? Mary, o Então, pessoal esse é o momento de muita reflexão. Oh, desculpa. tá pedindo aqui, implorando um monte de recado aqui do Brasil inteiro. A gente quer ver a mágica, né? Que Mágica! a Olha, gente fala, a gente ótimo! vai ter, Olha a só, gente vai ter assunto aqui. Ó, eu falo pro pessoal, isso. eu e a Mary, a gente teria assunto aqui por Ah, uma fica aqui, semana né? inteira, né? Ou por uma vida inteira, porque tem muito assunto que Isso, a gente pode falar, tá? isso. Depois o pessoal pode acompanhar a Mary no Instagram, né, Ah, no Mary? YouTube, eu No tenho YouTube mais de também. 400 vídeos lá. Enquanto a conexão não estava Ah, boa, eu fui falando para o pessoal entrar no seu YouTube. Agora a gente quer ver a mágica. Vamos se divertir vou um pouquinho tentar também, fazer né? aqui que eu estou presa no fio aqui, ó. Olha só, Ah, lembra que eu falei para você? Eu falei para você que todos nós temos uma missão. Porque se a gente não executa a nossa missão, como a vela, que eu dei o exemplo da vela, a vela, ao queimar, ela gera luz, cumpre a missão de vida, mas ao cumprir a missão de vida, ela vai morrendo. E uhum. todos nós temos isso. Para mostrar isso, olha só. Tenho aqui um saquinho de papel, da mesma forma que nós temos, todos nós, tudo que existe no mundo tem uma função, assim como uma champanhe tem a função de celebrar, de comemorar. Se a gente guardar isso aqui no armário, ela simplesmente vai estragar e não vai cumprir sua missão de vida. Então, se nós também vivemos a nossa vida nos escondendo através da nossa timidez, da nossa pequenez, né? Da nossa baixa autoconfiança. Se a gente se esconder o tempo todo, o que pode acontecer, Ana, é que a gente simplesmente pode desaparecer como qualquer outra coisa que não é usada. E Verdade. Obrigada, desapareceremos dessa Mary. existência sem cumprir nossa missão. Então, a Ai, Mary, mensagem obrigada. que eu gostaria de deixar para o pessoal é o Ah, seguinte: tenham coragem. Coragem vem de coração. Assume aquela força que tem dentro de você todo dia e vamos em frente, gente. Esse país aqui é nosso. Nós não podemos ficar sentados. Ou seja, a gente pode lutar nas redes sociais, defender coisas boas, não permitindo que a gente seja manipulado, porque essa politicagem está uma vergonha, né? Então, assim, esse empoderamento enquanto povo também é uma coisa que nós temos que aprender. É não aceitar tudo passivamente, não ser complacente, é a gente também fazer a parte que nos cabe como cidadãos. Legal, gente? Então, Mary, é isso. obrigada, tá, pela sua disposição Eu que aí. agradeço. É um Tá bom? Um prazer, com beijo para você. alegria. Um beijo, lindona. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Valeu. Beijo. Obrigada. Como que faz agora? Eu Peraí. clico aqui no xizinho. É isso aí. Obrigada, pessoal. Esse é foi, né, o nosso primeiro programa on-live desta segunda-feira. A gente volta na quinta-feira, no mesmo horário, com entrevistados aí bacana, para trazer bastante positividade, bastante energia boa, para a gente poder lidar com esse momento, né, tão difícil que a gente vem passando, mas que pode ser leve, não precisa ser tão dolorido. Tá bom? Eu espero vocês, então, quinta-feira, às 14h30. Um beijão. Tchau, tchau.